Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela Guarda, sou casada com o Jonatas Guarda, tenho duas meninas. Hoje venho aqui trazer uma palavra, a convite da pastora Fabiana. Aqui é um grupo, um ministério online, onde você recebe palavras abençoadas, onde revelações do Senhor é feita por aqui. Te convido a estar aqui recebendo essas palavras também. Bom, hoje eu venho trazer uma palavra que faz todo o sentido para mim. Elas são dos momentos desde a minha infância até hoje. E quando essa palavra ressoou para mim, ela fez todo o sentido. E eu falei, eu vou levar algo que eu consiga explicar através um pouco da minha história e que eu espero que vocês se identifiquem também, porque a palavra do Senhor ela veio para esclarecer o nosso dia a dia. Então, eu vou falar sobre as estações que acontecem nas nossas vidas. Eu vou falar sobre as revelações do vento. Quando eu já fiz toda a leitura da Bíblia, eu nunca reparei quando é se falado de ventos e sobre o que eles significam. Porque quando eu penso em vento, eu penso num tempo de calor, de frio, de brisa, barulho, vendaval. E o vento, a gente também lembra quando a gente fala assim de uma bússola, né? Porque a bússola foi criada há milhares de anos pelos chineses para se localizar, porque na bússola há 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Na Bíblia, ela já fala sobre seus significados, não somente direções, mas o que o vento traz e o que o vento leva. Então, começando a falar aqui, já em Gênesis, no capítulo 8, versículo 1, fala assim: Deus soprou o vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aqui, Deus ele não relata qual tipo de vento que foi trazido até Noé. Até um pouquinho antes fala assim, quando Deus se lembrou de Noé, ele mandou um forte vento para baixar as águas. Aqui, eu lendo essa parte, eu penso, o que Noé deveria ter pensado? Quando essas águas baixarem, e eu acho que eu vou ver uma calamidade, vou ver tudo destruído, coisas ruins que aconteceu, porque tudo foi inundado, e quem que sobrevive embaixo da água, né? Quando tudo era terrestre. Então, eu vejo aqui que quando as águas baixaram, Noé teve uma provisão. Foi um vento de revelação de um novo tempo. Aqui não tem o nome do vento, mas eu já tive essa revelação, que Noé teve um recomeço ali com sua família. Só que andando pela Bíblia e prestando atenção nas escrituras, nas histórias, lá em Gênesis 41:6 fala assim: quando José foi fazer a interpretação dos sonhos de Faraó dizia assim: apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento leste. E 41:27 diz assim: as 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Então, aqui eu vou estar falando sobre o vento leste. O vento leste também é conhecido como vento oriental, dependendo da versão da sua Bíblia. E no Salmos 48:7, tu os destruíste como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Em Gênesis 10:13 diz: assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste, soprou sobre a terra. Quando amanheceu, o vento havia trazido gafanhotos. O vento leste, a gente pode ver aqui que ele traz o quê? Devastação. O vento leste, ele fala sobre destruição. E sim, o vento, esse vento leste, ele é um momento da dificuldade que é algo que você às vezes está passando na sua vida, bem ruim. Infelizmente, o vento leste é esse, porque a Bíblia, ela é bem clara quando fala desse vento. Por exemplo, o vento leste, ele acontece de repente. Você tem uma amizade, né, com uma amiga e de repente vocês começam a ter um desentendimento, vou usar assim sempre exemplos bem claros. Você começa a ter um desentendimento com ela, você não tem mais aquele relacionamento
e você não consegue voltar àquela amizade que você tinha antes, porque o vento leste, ele, assim, ele de repente, que acontece. Eu, por exemplo, tive um vento leste na minha vida há 2 anos, e eu falo que esse vento soprou com força aqui na minha casa. Foi um momento, assim, que o meu marido e a mãe, o irmão e o pai, eles sempre trabalharam juntos, tinha empresa, e quando eles trabalhavam, meu marido quis um dinheiro extra, trabalhando já na mesma área, e eles pegaram o serviço da empresa que fornecia a química, os produtos para eles. Então, assim, eu quase não via meu marido em casa, porque ele saía às 5 da manhã, ficava o dia inteiro já no trabalho normal dele, voltava às 6 da tarde, se arrumava para a faculdade, ia para a faculdade, chegava às 10 da noite, só dava tempo dele deixar as coisas aqui, se trocar, ia fazer esse serviço extra e voltava só às 3 da manhã. Às 5 da manhã de novo, para entregar esse produto que ele, o irmão dele, tinha embalado e tinha feito. E essa empresa, ela tinha entregado uma etiqueta para colocar em todos esses produtos. E aconteceu, assim, dessa etiqueta estava o nome de uma química responsável, uma mulher química responsável, o nomezinho dela estava lá nessa etiqueta. Só que ela tinha um problema antigo já com essa empresa, na justiça. E não sabemos o porquê, até hoje, esse responsável que passou as etiquetas, ele colocou o nome dessa mulher de química responsável. O que aconteceu? Ela descobriu, a polícia bateu na empresa, bateu na nossa porta, querendo saber o que estava acontecendo, mas eles chegaram assim como se fosse todo mundo de bandido, sabe? Então, levou minha sogra e meu cunhado preso. O meu marido não foi, porque ele chegou um pouco depois, então, se não for em flagrante, não leva, né? E aí, a pessoa responsável de passar as etiquetas dizia que ele não tinha nada a ver, que ele não sabia o que estava acontecendo, deu um de João sem braço. O meu marido, ele ficou 4 meses sem poder trabalhar, ficou 4 meses sem poder sair de casa. E a minha sogra e meu cunhado ficaram 3 dias presos, né? Até tudo recorrer, o advogado conseguiu soltar. É uma história bem um pouco longa. E eu trabalhava nessa época com um outro trabalho, eu tive que largar para assumir o serviço do meu marido, né? Que era o que ele já fazia antes, fora esse serviço a mais. E quando ele não pôde trabalhar, eu assumi tudo. Eu tive que trabalhar, tive que sair de manhãzinha, voltar tarde, e eu chorava, porque eu falava assim, o serviço do meu marido é muito pesado, eu não vou dar conta, as entregas são muito longe, eu tenho que sair, e eu tava assim, entrando em desespero, como que eu ia dar conta de tudo? E eu tive até uma experiência muito linda, assim, com o Espírito Santo, que eu chorei uma noite antes de começar o serviço, que era o meu primeiro dia. Eu falei assim: Deus, eu não vou conseguir, o que que eu faço? E eu dormi totalmente nervosa. Aí de madrugada, de manhã eu acordei, e antes de eu acordar, eu sabia assim que era a presença do Espírito Santo, assim, algo muito branco e uma luz, e ele falava assim para mim. Eu senti assim que era Deus falando assim: espírito de ousadia. Aí o Espírito Santo fala assim: espírito de ousadia. E eu senti assim no meu corpo: espírito e coragem. E eu senti assim o Espírito Santo colocar espírito e coragem. Espírito, e foi falando assim, gente, eu levantei, eu despertei assim num sentimento assim tão assim, hoje vai ser um dia bom, hoje vai dar tudo certo, e vamos correr, vamos trabalhar, e eu estava muito disposta e muito segura, muito, assim, todo aquele medo tinha ido embora, porque eu estava confiante, sabe? Ai, Deus está cuidando de mim, hoje vai dar tudo certo. Fui trabalhar, furou pneu, e faltou produto, e deu um monte de coisa no dia, e eu levava o ajudante junto. E o ajudante tudo nervoso, falou, não, vai dar tudo certo, vamos dar conta, eu bem tranquilo, resolvendo as coisas. E graças a Deus foram 4 meses que passaram bem devagar, para falar a verdade. Foram 4 meses que não passavam. E meu marido, ele só não foi preso porque por causa da Covid, né? Que eles não queriam tumultuar as cadeias. Só que meu marido não queria nem ser preso, mas a polícia não quis nem saber quem era culpado e quem não era. Até dizer, eles, até você explicar. Na verdade, já está tudo explicado, mas para a polícia. Então, passando esse período, meu marido não podendo trabalhar, e é interessante que eu também tive um sonho, e antes eu não tinha ideia de significado de sonhos. De sonhar com água limpa é uma coisa, sonhar com água suja é uma coisa, sonhar com ouro, sonhar com casa velha, casa nova, eu não tinha esse entendimento.
E aí eu tinha tido um sonho nessa mesma época, até antes de conhecer tudo isso, que eu estava numa barragem, até uma barragem aqui perto de casa. Ela se chama Barragem do Passaúna, eu não sei quem aqui de Curitiba acho que conhece, porque é uma barragem que abastece Curitiba e região metropolitana. E eu sonhei que eu estava na beira dessa barragem, eu e meu marido, e de repente, assim, essa água era uma água muito lamacenta, muito, muito suja, vinha, imagina, uma barragem, tinha onde batia, levava e me repuxava, eu me segurando nas pedras, algo muito assim, que faz mais de 2 anos atrás eu lembro muito bem desse sonho. E eu, depois de um tempo, eu pegava assim, ficava pensando, nossa, eu tive esse sonho, eu não tive entendimento que algo estava por vir, que eu podia repreender, que eu podia ter entendimento, e passou, né? Depois disso, eu também, deixando assim bem claro que no trabalho que eu estava antes, eu não era feliz, eu não gostava, era um serviço que eu conseguia ajudar totalmente, assim, bastante em casa, meu esposo, e como depois ele voltou a trabalhar, eu não voltei mais, eu fiquei em casa com as meninas. Então, assim, o vento leste, ele vem para derrubar. Ele derruba, não adianta, mas no final você se levanta. Você só entende ele depois que você passa, enquanto você está na turbulência, enquanto você está na tristeza, enquanto você está perdendo, você não entende. É algo de maturidade, sabe? Certamente, esse vento ele veio assim para abalar as estruturas, né? Porque o meu marido a gente tinha planos e planos, né? Ah, eu estou trabalhando, meu marido com um emprego novo, né? Quer dizer, com mais um emprego, então a gente estava fazendo planos. E hoje a gente não concretizou, né? Não concretizou todos esses planos, porque tudo mudou. Então, assim, eu trouxe essa história para dizer para deixar bem claro assim como é o vento leste, como ele vem de repente, vem quando a gente menos espera. E se você parar para pensar em algum momento da tua vida e você achou que estava tudo perdido, é um vento. E o vento ele não fica no mesmo lugar. Ele vem, passa, depois ele vai embora. E agora falando sobre o vento ocidental, que dependendo da tua Bíblia, da versão é o vento oriental. Não, desculpa. Falando sobre o vento ocidental, que é o vento oeste, é aquela fase que você já passou e pelo trauma, e agora as coisas começam a assentar, ainda o sol está aparecendo, as nuvens começam a clarear e você não está mais esperada. Esse vento oeste, no hebraico, ele é Ian. Esse é assim que se pronuncia. Faz assim com que você se prepare para uma nova colheita. Você não está colhendo ainda esse vento, mas ainda a colheita está por vir. Então, é aquele momento que você fala assim, onde que você estava assim, eu estou angustiada, estou nervosa, não sei como vou pagar a conta, não sei como que vai ser, e de repente você fala, não, agora está tudo se organizando, agora está tudo ficando mais no controle, sabe? É o vento que chegou, agora ele está organizando. Lá em Moisés, em Êxodo 10, 13, 19, na parte de Moisés, diz assim: no mesmo dia, Deus mandou um forte vento oeste. Deixa eu acompanhar aqui vocês na minha Bíblia, para mim ler a história. Peraí. Aqui, em Êxodo 10, 13, diz assim: assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a terra, em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. E no 18, após Faraó dizer a Moisés e a Arão para que eles tirassem todos aqueles gafanhotos de lá, então Moisés deixou a corte do Faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Pensou para o quê? Um vento oeste, esse que eu comecei a falar, que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Então, no momento, o primeiro vento veio, destruiu, e nesse mesmo dia que Moisés orou, o Senhor mandou um vento oeste que veio para mandar embora os gafanhotos.
Esse vento leste, por exemplo, ele trouxe, vou usar aqui mais algo atual, sobre o Covid. O vento leste veio, trouxe o quê? Trouxe a tristeza, trouxe tristeza às casas, e foi, assim, um vento devastador. Ele veio de repente, ninguém estava preparado. Aí vem o vento oeste. O que esse vento oeste fez? Ele veio e trouxe o controle. Ele não fez não trouxe o controle total, mas ele veio e organizou. Assim como os ventos, o gafanhoto passou e deixou seus resquícios, o oeste também. Esse vento ele vem, né? Por exemplo, a Covid teve organização, mas ela deixou as suas marcas. Então, o oeste ainda está se organizando. Às vezes, você pensa que você está fazendo algo de errado, né? Quando um vento desse bate, chega. Mas Deus muda a rota do vento na nossa vida para que as coisas lá na frente não piorem. Então, a gente sempre faz uma organização, coloca tudo no papel, planeja na nossa mente e, de repente, tudo muda. Às vezes a gente pensa, Deus está com raiva de mim, algo que estou fazendo de errado. Mas Deus, ele também cuida de a gente lá na frente, pois a gente não pode ver o dia de amanhã, né? E na Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã nem te pertence. Te pertence hoje, amanhã não, né? E a gente tem essa de ficar se enchendo de ansiedade por excesso de futuro. O vento oeste chegou, né? Quando você lembra desse momento, e você sente que esse vento oeste, ele não te machuca mais. É um sinal de amadurecimento que você está progredindo, certo? E agora, falando do vento norte, depois de passar esse vento oeste de organização, depois o vento leste de destruição, né? Vou usar a palavra assim, destruição, em alguns sentidos, mas de bagunça, né? O choro foi embora, o vento leste foi embora, e agora vem a calmaria, trazendo organização ao ambiente. Esse vento norte, ele traz purificação. Aí começa o vento norte. Então, o vento frio, único propósito dele, você já foi tratada, agora é hora de você ter coisas novas circulando na sua cabeça. Vento de revelação, esse é o significado do vento norte. Você começa a ter um renovo na sua vida, e você tem que estar sensível para perceber. Você tem que estar no controle da sua mente. Porque às vezes você não consegue descansar e aproveitar o momento. Agora, calma, né? Vem a calmaria e você tem que aproveitar esse novo momento. E é a hora que toda nuvem começa a ser retirada, o sol começa a aparecer, e oportunidades na sua vida começam a aparecer, oportunidades que você nem tinha, às vezes, corrido atrás, e começa a vir a chegar até você. É o preparo. Deus está cuidando dessa fase da tua vida. E é interessante que, às vezes, até usar esse exemplo depois, que às vezes você sente que o momento está tão bom, tão tranquilo, que você tem um medo disso mudar. Eu já passei por esse momento. Nossa, tá tão tranquilo hoje, né? A gente está aproveitando um pouquinho mais, mas que medo que tudo isso acabe. E é interessante, eu vou usar aqui também um exemplo na Bíblia que eu acho bem, bem legal, mas eu vou falar depois, eu vou falar desse vento aqui, que é o vento sul. O último vento é o vento sul. É o vento da calma, da alegria e da plenitude. Muita gente, igual eu falei, né, relata que tem medo do tempo bom acabar. E a Bíblia fala assim que a palavra fala: viva com intensidade quando os dias forem bons. Aproveite com toda intensidade que você pode, porque Deus preparou e separou para a sua vida. Então a gente tem medo do amanhã. E Deus fala: viva o melhor que você pode. Então, voltando aqui, quando a gente fala que você já passou por todos os transtornos e você está vivendo um momento bom. Agora, o vento sul é um momento bom. E o vento sul, ele traz a primavera, é o vento da calma e alegria. Em Atos 27:13 diz assim: quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar a salvo. Então, o vento sul, o que ele fez nessa parte da Bíblia?
Ele diz assim, que as pessoas que estavam no barco, elas viram que elas chegariam em segurança e elas estariam com esperança de chegar a uma nova terra, porque o vento sul veio. Eles falaram, o vento sul veio e vai nos levar agora em segurança à nossa terra, que a gente quer o plano. E agora lá no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, Cânticos de Salomão, diz assim, e eu acredito que vocês agora vão começar a ler essa parte com mais entendimento. Deixa eu abrir aqui. Em 4:16. Diz assim, desperte vento norte, levante-se vento sul. O vento norte é um vento de revelação e propósito. O vento sul, de restituição e alegria. Aí você pode ler assim, desperte revelação, desperte propósito. Levante-se restituição, levante-se alegria. Sopre em meu jardim e espalhe sua fragrância por toda parte. Entre em seu jardim, meu amor, e saboreie seus melhores frutos. O jardim na Bíblia, ela quer dizer lugar secreto. E lugar secreto é quando a gente vai lá para o nosso tempo com Deus e tem esse momento com Ele. E Ele fala, desfrutem desse momento, né? Parafraseando, desfrutem desse momento. Então, você vai estar aqui dizendo, profetizando, purificação, alegria, renovo, novo tempo, e que você está aproveitando esse momento bom no secreto com o Senhor. Então, se aprofunde nesse buscar no Senhor, se aprofunde, entrega a Ele tudo que você tem que entregar e aproveite quando esse novo tempo chegou na sua vida. Então, eu expliquei aqui que o vento leste é tempestade, o vento oeste é restituição, aquela calmaria e organização, o vento norte está no jardim, revelação, visão nova, né, para você mergulhar mais no vento norte, e no sul, descanso e plenitude. E terminando aqui, em João 3:8, diz assim: o vento sopra onde ele quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Essas palavras foram de próprio Jesus, que ele já traz essa revelação. Ninguém explica o vento. Você vai perguntar assim: ah, então na minha vida, na vida das pessoas, existem uma ordem de eventos? Não sei te explicar, mas para Deus tudo faz sentido. Então, finalizando aqui a palavra, o vento sopra onde ele quer, assim como você não ouve o vento, a gente só tem que entender e compreender. E também diz na palavra que a gente tem que, diz assim, se acalme, né? Não vivam em preocupação alguma, porque ali fala em Filipenses 4, 6, 7. Não se preocupe com coisa alguma. Independente da situação, confia que tudo vai dar certo, né? Às vezes é difícil a gente parar, pensar e dizer assim, não, Deus, tô tranquila, você está no controle, porque nós somos seres humanos e acabamos nos afligindo com as situações, porque a gente se preocupa com nós, com o marido, com os filhos, com a casa, com muita coisa. Então, como é difícil ficar tão segura quando a gente tem um Deus tão grande, porque a gente tem esse lado que puxa, né, para começar a entrar em ansiedade. Mas, ó, eu todo dia eu até converso e falo assim, meu marido, falei, nossa, está uma situação assim, né? Tá preocupante. Daí ele fala, tô nervoso. Aí meu marido fala assim, realmente tô nervoso. Aí eu fico mais nervosa quando ele fala que ele tá nervoso. Então, eu falo assim, Senhor, te entrego. Me ajuda a acalmar. Eu tenho uma noite tranquila de sono, porque amanhã é teu. Não me pertence, né? Então amanhã é teu, então eu vou descansar agora nesse assunto. Então é isso. Finalizando a palavra, foi breve. Espero ter sido esclarecedora.